Não, 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 é esta que tem as barras pretas, cinzentas. Tem um portão pequenino cor de vinho. Tem, mas ele é mansinho. E do tempo, ele não sabia de fazer uns cubos, tinha morrido a mãe e os irmãos, e eles, da fazer uns cubos, não sabia se ele tinha morrido debaixo das rochas, que ia para o caminho e podia ter morrido. E eu fui lá adiante levá-lo de barco, para ele ficar com a família, para ele saber da família e eles saber dele. Não, já foi muito complicado. Isto foi horroroso. Isto foi mau, o tempo estava bom, muito calmo. Um tempo ótimo. Eu tinha, ali no canto desta rua, tinha uma torneira. Estava lavando a cara e as mãos ao meu filho mais novinho, tinha 4 anos, e o outro tinha 5,5, quase 6. Tinha 6. Tinha acabado de entrar na escola em setembro. E senti um barulho vindo aqui do lado da terceira, aqui deste lado. E aquilo começou de repente a tremer e eu fiquei sem saber o que era. E disse, mas isto o que é? E ela disse, isto é um abalo de terra, é tão grande. E eu vou num instante para ir para a janela e ela disse, como é que a gente vai? Mas a minha mãe foi para sair e caiu, não pôde andar. Mas eu fui à janela e vi na nossa terra, no mateiro, levantava-se uma folha de água em 2 lugares, uma mais escura e outra mais clara. Direitinho, não sei o que foi. A água está no fundo do terreno. Arrebentou da terra para cima e fez uma folha alta, comprida pela terra adiante. Quando eu olhei lá em Costa, via-se além daquela pedra toda a rolar por ali abaixo e o lume que ela fazia ao bater uma na outra faz faísca. Eu, além de ver isso, ainda via as árvores, a vegetação, vinha assim toda em pé. Não era assim. Depois chegava-se a um ponto que alguma tinha tendência a... Mas aquilo parecia um bloco. O que eu conseguia, que a minha vista conseguia alcançar ali através da parede da cozinha, aquilo era tipo um bloco que se deslocou todo uma só vez e não vinha depressa, vinha devagar, vinha lento. E depois, ao chegar então assim mais abaixo, é que começava a misturar, sim. E eu comecei a ver as faias na rocha a caírem. Não foi então feio. De repente ouço um barulho e sinto um impulso, vou olhar para cima para a rocha e a rocha a deitar para cá, para cima de mim, e quando voltou para trás é que tremeu muito, foi mesmo uma coisa muito feia, e é que começou a cair. Esse entulho, isso tudo que caiu por aí abaixo, foi na altura em que assentou a rocha para trás. Sempre a cair, porque ficou rachada, aluída e ficou a cair, porque a rocha, quando deu o abalo, a rocha tombou. E se for aí por cima, pelos cumes, tem fendas, e conheço aí para cima, que vê-se as fendas. A seguir, pois isto já faltava 20 para as 4 da tarde, foi ali no telheiro, acomodou-se ali umas pessoas, foram para ali. Aqui a nossa casa recolhiam os velhinhos, umas velhinhas, a minha avó e uma amiga aqui vizinha, que a casa tinha caído, a casa dessa velhinha. Eu recolhi-os aqui nesta cozinha. Pus ali um colchão, aqui nesta casa tinha crianças, tinha os meus irmãos, que a casa dos meus pais também caiu.
e durante toda a noite andei a aquecer leite e a fazer chá e ia levar ali ao telheiro onde tinha pessoas, tinha 2 pessoas feridas. Não era gravemente ferido. A minha mãe fez a cabeça e partiu as aduelas e a minha tia e madrinha também teve qualquer coisa, escoriações na cabeça. Mas a minha mãe foi então lá no Hospital de Velas. E isso aconteceu aonde? Em casa? Na casa que é o do ambiente. Do centro de... Sim, do centro, aquela casa era dos meus avós. E a minha irmã morava lá e a minha mãe estava lá em casa dela esse dia. E o que é que aconteceu? Para eles, o que é que aconteceu? A casa caiu? Caiu, a casa mexeu, abriu, o sobrado foi para baixo e elas foram para a loja, para o andar de baixo. Fica lá entre pedra e tábuas, fica lá entalada. Só morreram 3 pessoas. Estão ainda hoje desaparecidas, ninguém sabe, porque eram os que iam daqui para a Fagem Redonda. Eles já tinham passado ali em cima, ao cimo da rocha, um sítio que se chama Rocinha do Pico, depois por lá abaixo entraram, a gente imagina que eles tinham entrado na rocha há pouco tempo, pelo tempo que eles passaram aqui. Era um pai, um filho e um vizinho. Esses nunca mais, ninguém soube nada deles. Mas pelo tempo em que passaram aqui, eles ficaram na rocha. A gente usamos aqui muito, nem pele nem osso, e até hoje nunca apareceu rastro nenhum deles. A Fagem ficou isolada, porque tínhamos 2 saídas e ambas ficaram cortadas. Vocês perceberam que estavam fechados? A gente percebeu isso logo, mas depois a gente estava um bocado nervosos por estar as saídas fechadas. Se havia fechado de Morro Pequeno para baixo, se podia passar. Já não tinha acesso também para a outra Fagem de Escuros. Tinha caído também um ar de recorda lá. Já tinha um irmão meu que veio até ali à beira da rocha, para descer para baixo, mas não pôde, deu a volta então para rever os vinhos e desceu até a caldeira acima. A gente viu-os à borda da rocha, eles não podiam passar para baixo, nem a gente para cima, mas a gente ao menos viu, a gente sabia que nem todos tinham morrido lá em cima. Eles também ficaram a saber que nem todos tinham morrido cá em baixo. Pois o que havia a fazer? Lembrei-me que os helicópteros havíamos tirado lá para fora. Você já pensou nisso? Pensei, lembrei-me, a gente vai sair daqui para fora, não vamos ficar aqui a morrer à fome. Já na terça-feira, dia 1, o helicóptero passou aqui e eu apanhei uma grande toalha branca, fui abanar, mas eles passaram só a ver como é que estava, o que é que podiam ver, estavam a ver que estava tudo partido. Na quarta-feira veio o salva-vidas. Primeiro chamavam um salva-vidas, que era um botel, tipo um barco de pesca, uma traineirazinha. Isso foi o dia que veio, foi a primeira. Levou, eu acho que levou foi as crianças e as crianças mais pequenas foi os pais, as mães. Eles disseram que só vinham buscar feridos e crianças, e eu disse os meus filhos, sem eu ir não vão. E eles falaram para o salva-vidas e o senhor comandante do salva-vidas disse depois que fosse crianças e mães, e as mães e os feridos. E depois é que o segundo dia veio a fragata, que levou os velhos. Começou-se a carregar primeiro as pessoas mais velhinhas, que até ainda ajudei a carregar ali no moro os velhos às costas, a botar dentro de um barco e ir para a fragata. De um bote, daqueles botes de... Eram os botes da fragata mesmo, botes de rocha, nem sequer eram assim meio rígidos, parece-me que eram só mesmo botes. Não, tinha uns de fibra, um botalhote de fibra que as pessoas estavam lá para a fragata, a gente andava aqui fora e dentro e eles tinham-nos lá, matavam de prova, para os carregar e já andavam lá, água para a cintura, eles sentados dentro do barco. Fui evacuada, fui para aquele barco primeiro, e depois fui para a traneira, mas eu ainda era nova. Subi num instante, aquela coisa, mas o meu pai e a minha mãe não deram jeito. Primeiro eram mais velhos. O meu pai tinha subido, mas a minha mãe que não via e estava meio entravada da espera, não dava jeito nenhum. E eu disse, ai, como é que vai ser? Eu vou subir. E o pai fica com a mãe. E ele ficou, coitado, até chegar à Ribeira da Caldeira. Vocês sabem onde é a Ribeira da Caldeira, aquela
aquela cascata lá para dentro. E o barco foi ter aí dos tijolos, o mar levou sempre para lá. Os velhinhos tiveram 4 horas à deriva no bote, porque já sabe, a fragata não encosta. Então vinha o bote cá dentro, carregava-os e depois ia descarregá-los à fragata. Mas o mar estava tão mau que eles tiveram de ser amarrados para os tirarem, foram içados, amarrados com a corda e puxados assim para a fragata, senão já o bote estava cheio de água. E eu queria ver, e eles não me deixavam, amassaram-me, um dos marinheiros apanhou-me para trás, a mim e às outras mães. Porque eles enviavam os filhos, os nossos filhos à fragata, portanto o salva-vidas enviava para a fragata. Se eles não os caçassem, eles ficavam no mar, esmagados entre o salva-vidas e a fragata. Porque havia muito embate, muito vento, e o salva-vidas batia na fragata. Foi muito feio. Eu sei que a última vez que veio, a gente foi voar só malas e as pessoas velhas andavam de lado dentro do barco. E eu cheguei a dizer, o da fragata, já que ainda morrer no terremoto, vão deixar morrer aí, vocês amarram-nos que é com as cordas e puxam-nos para cima. E não sei o que é que eles fizeram, que nisto um membro da fragata veio cá dentro trazer a mim um primo que estava na América. E ele caminhou para fora e já não conseguia fazer mais serviço. Agora eu podia talvez ter feito uma mensagem para o meu marido quando vinha na fragata, mas eu não atinei, porque eles perguntaram se algum tinha família. Veio um rapaz me dizer se tinha família, mas eu estava, mesmo o meu pai gostaram lá a chegar o barco, a borracha de borracha para ver se a treneiro, aquela coisa o pegava, e eu estava desajuizada que não dei jeito a ir. Agora podia ter dado essa notícia. Para o seu marido? Para o meu marido, em França. Podia ter dito. Isso no outro dia da manhã, liguei ao rádio e disseram em francês que tinha acontecido um sismo nos Açores, tinha atingido desde o topo o biscoito da Calheta. Foi só do que eu soube. E o senhor percebeu isso na altura, que tinha sido só mesmo em São Jorge o sismo? Pois. O senhor sabia falar francês na altura, percebia? Um bocadito. Deu para perceber o que é que... Sim. E como é que o senhor reagiu? Pois fiquei um bocado preocupado, mas o que é que havia a fazer? Não tinha nada a fazer. Não podia telefonar, não tinha número de telefone, não tinha telefone meu, não sabia onde é que eles andavam. Tive que esperar até saber notícias por carta. Quanto tempo depois é que o senhor... Mais ou menos 3 semanas. O senhor teve 3 semanas sem saber notícias? Nada. O que é que vocês fizeram aqueles dias enquanto não vieram os helicópteros? A gente era a tratar do gado, porque tinha gado, carilha e burros, uns, e até ficaram aí metidos na lama, que veio, depois começou a chover e veio muita lama, e os animais ficaram metidos lá, que a gente puxou-os, e a soltar os porcos, ia botar milho, a ordenhar as vacas que estavam a dar leite para não levarem esse caminho. E isto os porcos andavam aí soltos, da feijão, e era galinhas. Os animais estavam à corda amarrados, e morrendo de fome, os porcos também, galinhas, soltou-se tudo, e os animais para aí soltos sempre iam juntando alguma coisa para comer. Nós é que fazíamos o nosso pão, nós é que amanhã toda a gente tinha leite, toda a gente tinha pão. Comia-se de casa uns dos outros, o que havia comia-se, havia ovos, por acaso tínhamos matado um porco grande, tínhamos linguiça, tínhamos torresmos, tínhamos, à moda antiga ainda tínhamos a salgadeira, a carne de porco salgada, não, ninguém passou fome. A gente começou a ouvir os helicópteros e depois entrar em comunicação com eles, até assim. Vieram quantos helicópteros? Vieram dois daqueles mais pequenitos que havia, não sei se ainda há disso aí. Eram uns pequenos que havia, pequenitos. Então tínhamos a fragata
E tínhamos os helicópteros. A fragata ainda consegui, que lembro-me de ir um irmão meu, fui sozinho na fragata. Manhã, no dia que a gente saiu do helicóptero, já nem me lembrava dessa. Ainda carregaram, não sei, umas 10 pessoas. Deve ter feito só, e quando a gente chegou, eu já vi caminhar-me por lá. Só quando a gente chegou lá, já o mar não. Eles não tentaram mais ver nenhuma. Eles aterraram um dos tijolos. Os dois. Mas eu penso que um que aterrou aqui, pois, aqui em frente à igreja, para levar o Soutor Pereira. Por quê? O que é que aconteceu? É porque ele parece-me que atrasou-se. Eu comecei a ver assim a parte da fachada da igreja da frente. E ele lembrou-me, olha, isto já variou, já vai para baixo. Então que vinham esses dois casais, que era António Pereira e a mulher, e o José Dias e a mulher. E eles carregaram desses 4. E parecia-me que já tinha bastante, mas eles carregaram e ele vingou tudo. Estava cheio o helicóptero? Estava, aquele dia tudo sentado em baixo, não se podia mexer muito, eu não queria que as pessoas se levantassem nem nada. Eu por mim peguei numa pasta com documentos que o meu marido costumava ter e ainda está na Ribeira Seca. Com os nossos documentos, tudo o resto ficou atrás. Eu quando cheguei ali abaixo daquela igreja e olhei para a minha casa, chorei muito e lembrei-me que nunca mais a tornava a ver, que não havia mais a minha casa. Não fazia conta de voltar para trás, mas Deus quis que a gente voltasse. Pensei que nunca mais lá voltava. Mas isto foi poucos dias. 3 dias depois da gente sair, juntaram-se, principalmente os que tinham lá deixado animais, porque a gente saiu, a gente soltou os animais todos. E juntaram-se e foram abrir caminho para tirar os animais. E estou alambrado é de vir aqui a primeira vez. E a gente, claro, a gente estava nas velas, chegou aqui à Ribeira de Vinhos já à tardinha, à tarde, e vinhamos por aí abaixo, chegámos aqui à borda da rocha, que é onde se vê aqui a Feijão, o caminho estava partido, o caminho tudo partido, a gente não tinha nem foice, nem aldeão, nem nada, metemos para cima, para as terras, e descemos lá para aquelas lenhas abaixo, vinhamos ter a figueira, e de aquelas lenhas abaixo, e aqui já tinha caído, e quando chegámos aqui à Cobrada, então ali é que era fácil, mas não tinha medo, aquilo era só pedra, e a gente passar, e a gente chegou aqui abaixo, só numa tardinha, fui a tratar dos animais, e chegámos, então aí foi a primeira viagem que a gente veio aqui. Vinhamos à caldeira por de sair. Isto estou bem alambrado. A gente ali da Cobrada, a gente a passar ali da Cobrada, que estava tudo cheio. Era desde aquela presa, já passou ali aquela presa, isto era tudo Cobrada, e até lá adiante a chegar o Oiteirinho, que ele estava tudo encobrado. Aquilo era só pedra. E não se podia andar, porque aquilo era pedra grada, andava debaixo dos pés. Ainda dava réplicas, a gente ainda o sentia. Tínhamos de ordenhar, tirar leite às vacas, estava muito atacado a leite, e tratar de porcos, galinhas. A gente então aí botava sácar de milho, já vai passar para esses terrenos, que era para os animais comer. E depois começou-se a vir mais pessoas, começaram a cavar, a ver que a gente se foi com as combradas abaixo. Era difícil. Vi pessoas mais, e depois começou-se a cavar para fazer a maneira de engatar. O primeiro era quase só para engatar mesmo os pois, era para passar. Mas isso estava tudo quebrado por aí abaixo? Tinha ali, principalmente a chegar ali onde a gente diz à beira da rocha, só vista aqui a Feijão, e se tinha deslocado, estava tudo cortado, tipo um muro cortado. E aí é que a gente começou a rapar, quando veio cá para sair para cima, a gente já saiu por lá, mas levou tipo uma enxada, e fez maneira só de engatar os pois, se caísse ia por lá abaixo ter o mar. E depois começou-se a largar mais então as coisas e veio malta para fazer maneira de começar a tirar animais para fora. Os animais não morrerem de fome.
regressa a Fajã definitivamente para... Olha, um mês e meio talvez depois. Um mês e meio depois do sismo, você Sim, estava aqui já? Um mês e meio. Para ficar? Comecei a vir por aí abaixo e tinha animais e depois lá tinha que andar a comprar ervas para lutar e nada, vender os animais ou empregar-me. Uma hora depois resolveu vir para cá e vim para aí. E depois aí fui andando, depois começou a vir pessoas, estava lá, comecei a amanhã o acesso melhor. Confesso que os primeiros anos, ainda uns primeiros bons anos, não está, eu não estou a falar assim em 2 nem 3, eu estou a falar para aí uns 10, 12, 14 anos, eu ainda tinha um certo receio. Agora, eu tenho. Eu continuo a ter e vou ter sempre, mas também tenho aqui. Tanto se morre ali como se morre ali. Agora, claro que eu tenho receio, não digo que não. Eu lembro-me, e às vezes penso nisso, mas parece-me que não há de vir, mas não sei. Às vezes não gosto muito de ir a lugares, tenho lá aquela casa grande, e gosto de ir lá, mas às vezes lembro-me quando estou lá. Se há alguma bola, ficou aqui debaixo. Pode vir e eu sei que sim. E onde está o homem está o perigo, mas eu não tenho medo. Eu tenho então sempre medo. E quando passo ali para aquela rocha abaixo, e passo ali a da moto, mas eu tenho sempre medo. Onde anda o homem anda o perigo. Eu até posso estar aí no lado sul e acontecer-me alguma coisa que não me acontece aqui, isso então não. Eu acredito no destino e um dia tiver de ir morrer, vou ir. Ou aqui, ou seja onde for. Nada, não penso em nada quando estou lá. Fora, quando chegava aqui a São Jorge, se não fosse para a Caldeira, parecia-me que não tinha chegado a São Jorge. Ah, é? É. Porquê? Não estava habituado aqui fora, só me sentia bem quando chegava lá.